destruir todos os que vivem ali, as outras nações ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Esta é a canção de enterro que as mulheres das outras nações vão cantar para chorar pelo Egito e por todo o seu povo. Eu, o Senhor Deus, falei. No ano 12º do nosso cativeiro, no dia 15 do primeiro mês, o Senhor me disse o seguinte: Homem mortal, chore pela multidão de gente do Egito. Faça com que eles desçam do mundo dos mortos, junto com outras nações poderosas. Diga o seguinte: será que vocês são mais bonitos do que os outros? Pois vocês vão descer e se deitar nas sepulturas dos maus. Os egípcios cairão junto com aqueles que são mortos em batalha. Uma espada está preparada para matar toda a gente do Egito. Os heróis mais valentes e os que lutaram pelo Egito recebem os egípcios quando estes entram no mundo dos mortos. Eles gritam: esses que não foram circuncidados morreram na batalha, desceram até aqui e aqui estão deitados. A Assíria está ali e em volta dela estão os túmulos dos seus soldados. Eles foram mortos em combate e os túmulos deles estão nas profundezas do mundo dos mortos. Todos os seus soldados caíram em combate e os túmulos deles estão em volta do túmulo da Assíria. Mas antes eles haviam feito tremer de medo os que estão vivos. O país de Elão está ali e em volta estão os túmulos dos seus soldados. Todos eles foram mortos em combate e, sem terem sido circuncidados, desceram ao mundo dos mortos. Quando estavam vivos, eles espalhavam o terror, mas agora estão mortos e cobertos de vergonha. Elão está deitado no meio dos que foram mortos em combate, e os túmulos dos seus soldados estão em volta dele. Nenhum deles foi circuncidado. Todos eles foram mortos em combate. Quando estavam vivos, eles espalhavam terror, mas agora estão mortos e cobertos de vergonha, fazendo companhia aos que foram mortos em combate. Os países de Meseque e Tubal estão ali, e em volta estão os túmulos dos seus soldados. Nenhum deles foi circuncidado. Todos eles foram mortos em combate. Mas antes, eles haviam causado terror na terra dos que estão vivos. Eles não foram sepultados com homenagens, como os heróis dos tempos antigos, que desceram ao mundo dos mortos com as suas armas. As suas espadas foram colocadas debaixo das cabeças e os escudos em cima dos corpos. Esses heróis tiveram poder para causar terror na terra dos que estão vivos. Será assim que os egípcios estarão esmagados no meio dos que não foram circuncidados e que morreram em combate. O país de Edom está ali com seus reis e autoridades. Eles foram soldados corajosos, mas agora estão deitados no mundo dos mortos, junto com os que não foram circuncidados e que morreram em combate. Todos os príncipes do norte e os moradores de Sidom estão no mundo dos mortos. Eles morreram sem terem sido circuncidados. O seu poder espalhava o terror, mas agora eles descem sem honra junto com os que foram mortos em combate e que estão deitados ali.
Eles tomam parte na desgraça daqueles que descem ao mundo dos mortos. O rei do Egito os verá e ficará consolado com a morte de todo o seu exército destruído em combate. Diz o Senhor Deus: eu fiz com que o rei do Egito deixasse os vivos apavorados, mas ele e o seu exército serão mortos e ficarão deitados junto com todos os não circuncidados que foram mortos em combate. Eu, o Senhor Deus, falei. Bom dia a todos, a paz do Senhor. Bom dia, Cleide, que bom que você está aqui. Que o Senhor possa nos abençoar, né, com essa palavra. A gente já fez a oração. E esse capítulo, ele fala muito sobre esse lamento, né? Um lamento pelo faraó. Então, aqui nós vemos aqui no primeiro capítulo, vou ler aqui o primeiro capítulo de novo. No primeiro dia do 12º mês, do 12º ano, essa palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, entoe um lamento a respeito do faraó, rei do Egito. E diga-lhe, você é como um leão entre as nações, como um monstro nos mares, contorcendo-se em seus riachos, agitando e enlameando as suas águas com os seus pés. Assim diz o soberano Senhor: com uma imensa multidão de povos lançarei sobre você a minha rede, e com ela eles puxarão para cima. Então a gente vê aqui, né, a lamentação sobre o faraó e o Egito. Então nessa passagem, Ezequiel ele profetiza sobre a queda do faraó e do Egito, e ele usa essas metáforas para descrever a grandeza e o poder do Egito que seriam destruídos. Então a gente vê aqui que a soberba e a confiança do rei do faraó, elas estavam, né, na força do braço dele. Então, assim, a gente vê que toda a soberba e confiança em si mesmo, eles podem levar indivíduos, né, e nações também à queda. Então, nós devemos lembrar que qualquer poder que possuímos, ele é passageiro, né? Ele é efêmero. E a nossa confiança, ela deve estar em Deus e não na nossa própria força. E a gente vê aqui que o rei, ele tinha confiança nele, a confiança dele não estava depositada em Deus, né? Então, por isso que o Senhor, né, veio com esse julgamento, né, sobre ele. Então, Deus, ele pediu para o Ezequiel, né, fazer isso é entoar um lamento, né, entoar um lamento a respeito do faraó. Eu creio que entoar um lamento seria como se fosse uma profecia, né, profetizar não seria entoar esse lamento, eu acho que quer dizer também, tipo, fazer uma profecia, mas também, assim, avisar ele, né, do que aconteceria. Seria isso. Então, a assolação do Egito também, a partir daqui do versículo 16,
descreve que a devastação que cairia sobre o Egito e os seus governantes. Então, Ezequiel, ele utilizou imagens, né, vívidas para representar essa desolação através desse lamento que Deus falou para ele entoar. Então, Ezequiel trouxe, né, essas imagens para representar o que aconteceria com o país, né? E a gente vê que as consequências do pecado, da rebelião, elas são reais, né? Ela é um lembrete. Nossas ações, ela tem impacto em nossas vidas e na vida do outro. Tanto pode ter impacto negativo como positivo também. Então a gente deve considerar, né, as nossas escolhas e buscar o arrependimento. Infelizmente aí o rei, né, o faraó, ele não teve essa sabedoria, né? Ele não teve essa sabedoria para poder compreender os propósitos de Deus. Então ele fala aqui, ó, com uma imensa multidão de povos lançarei sobre você a minha rede. Capítulo 3. E com ela eles o puxarão para cima. Atirarei você na terra e o lançarei no campo. Deixarei que todas as aves do céu se abriguem em você, e os animais de toda a terra o devorarão até fartar-se. Então, esse lamento aqui seria como o que aconteceria com a vida dele, né? Ao 8, todas as estrelas que brilham nos céus escurecerei sobre você e trarei escuridão sobre a sua terra. Quantas vezes, né? Às vezes nós somos também avisados, né? Do que aconteceria, do que vai acontecer com o mundo, né? As profecias estão aí. E a gente é sempre, quando a gente ouve alguma coisa, a gente tem que falar, a gente tem que perceber que Deus ainda fala nos dias de hoje, né? Seja nos avisando, né, de alguma coisa, seja também palavras de bênção, né? Palavras, profecias a respeito da nossa vida, mas também ele fala da justiça, né? Da justiça divina que virá. Então a gente vê que nós devemos escolher buscar o arrependimento em Deus, né? Nossas escolhas, elas têm que estar baseadas no que Deus quer para nossas vidas. Todos os dias a gente tem que rever as nossas ações, rever as nossas atitudes, para que a gente possa estar com a vida em santidade, buscando sempre o arrependimento, porque as consequências do pecado, elas são reais. Nada passa despercebido ao olhar de Deus, né? Ele sonda os nossos corações, ele sonda a nossa vida. Não adianta a gente fazer nada que não esteja de acordo com o que Deus quer, achando que ele não está vendo. O olho de Deus, ele passeia, né, por toda a terra. Então ele vê eu e você. Ele vê tudo o que acontece. E aí a gente vê como que o faraó achava que ele estava lá, né, numa cidade fazendo e acontecendo, e que ele não teria ninguém estava vendo o que ele estava fazendo, né? Então a queda, o versículo 18 fala da queda da autoridade mundana. Então a queda do Egito, ela é comparada à queda de outras nações orgulhosas, como foi no caso da Assíria e Elão. Então isso também serve como um alerta contra a confiança na força humana e nas nações terrenas. A autoridade e o poder das nações, eles são temporários, são passageiros. Nós devemos lembrar que Deus, ele é soberano de todas as coisas.
e que a nossa confiança deve estar sempre nele. O orgulho nas realizações humanas é vazio diante da eternidade. Às vezes nos sentimos orgulhosos, ou até mesmo que somos alguma coisa assim no mundo, né? Às vezes na sociedade, ou até mesmo na nossa família, mas a gente tem que ver que o orgulho humano, ele é vazio diante da eternidade, né? Do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então a gente vê aqui que Ezequiel, ele descreveu, né, essa imagem sombria aí dessa descida do Egito. Aí fala mesmo realmente do inferno, né, descida do Egito ao Sheol, né, que é a morada dos mortos. Então essa mensagem é que a grandeza terrena, a soberba, o orgulho, eles levam à destruição. Deus, ele quer que nós sejamos totalmente confiantes nele. Depositamos nossa confiança nele. A busca desenfreada por grandeza, por poder deste mundo, só leva à desgraça espiritual e eterna. Nós devemos lembrar que a verdadeira grandeza, ela é encontrada numa relação, num relacionamento com Deus. É viver uma vida de santidade, viver uma vida em conformidade com os princípios bíblicos, com os princípios de Deus. Deus, ele se alegra quando a gente busca um relacionamento com ele. Deus se alegra quando o coração está voltado totalmente à obediência, à santidade. Deus, ele desenvolve o fruto do Espírito Santo quando a gente coloca a nossa confiança, deposita a nossa fé nele. O Senhor, ele é compassivo, ele é bondoso para aqueles que buscam ter um relacionamento com ele. Então, essa mensagem foi uma mensagem de advertência, né? O capítulo, ele termina com Ezequiel clamando às nações a considerar o destino do Egito, né? Como um aviso para que eles buscassem a Deus e evitassem esse fim, né? E o mesmo acontece nas nossas vidas, né? Sempre Deus está nos advertindo, nos chamando à reflexão, à mudança. E nós devemos aprender também com a queda, né, dos outros, né, olhar à nossa volta e ver que nós devemos aprender até mesmo com o exemplo dos outros, e nos voltar para Deus com sinceridade, buscando a graça e a misericórdia dele que está aí, né, disponível para nós. Esse capítulo de Ezequiel, ele nos lembra da importância de não confiar na nossa própria força, na grandeza, no orgulho, mas sim confiar em Deus. E também ele nos alerta, né, sobre as consequências do orgulho e da desobediência e do afastamento de Deus. Devemos aprender com essas histórias e buscar depender totalmente da graça de Deus em nossas vidas. Eu vou dar continuidade agora com o 33. Alguém quer comentar alguma coisa? Aqui não, Flávio. Só Pode ouvindo continuar. mesmo. Tá ótimo. Ezequiel, capítulo
33. O Senhor me disse o seguinte: Homem mortal, diga ao seu povo o que acontece quando eu faço vir a guerra a um lugar. O povo desse lugar escolhe alguém para ser vigia. Quando vê o inimigo chegando, o vigia dá o alarme para avisar toda a gente. Se alguém ouve um aviso, porém não se importa, e o inimigo vem e o mata, esse alguém é responsável pela sua própria morte. Ele é culpado da sua própria morte porque não se importou com o alarme. Se tivesse se importado, poderia ter escapado. Mas se o vigia vê o inimigo se aproximando e não dá o alarme, o inimigo vem e mata aqueles pecadores. Nesse caso, eu considerarei o vigia como responsável pela morte deles. Agora, homem mortal, eu estou pondo você como vigia de toda a nação de Israel. Você dará a eles os avisos que eu lhe der. Se eu disser que um homem mau vai morrer, mas você não o avisar para que mude o seu modo de agir e assim salve a sua vida, aí ele morrerá, sendo ainda pecador. Nesse caso, eu considerarei você como responsável pela morte dele. Porém, se você avisar um homem mau e ele não parar de pecar, ele morrerá como pecador, mas você viverá. O Senhor me disse o seguinte: Homem mortal, repita aos israelitas o que eles andam dizendo. Os nossos pecados e maldades são um peso para nós. Estamos nos acabando. Como podemos viver? Diga-lhes que juro pela minha vida que eu, o Senhor Deus, não me alegro com a morte de um pecador. Eu gostaria que ele parasse de fazer o mal e vivesse. Povo de Israel, pare de fazer o mal. Por que é que vocês estão querendo morrer? Agora, homem mortal, diga aos israelitas que quando um homem correto pecar, o bem que ele fez não o salvará. Se um homem mau parar de fazer o mal, ele não será castigado. E se um homem correto começar a pecar, ele não continuará vivendo. Se eu prometer dar a vida a um homem correto, e se ele começar a pecar porque pensa que a sua bondade passada o salvará, aí eu não lembrarei de nenhuma das boas ações que praticou. Ele morrerá por causa dos seus pecados. Se eu avisar um homem mau, dizendo que vai morrer, e se ele parar de pecar e fizer o que é bom e correto, por exemplo, se devolver o objeto que lhe deram como garantia de pagamento de uma dívida ou se devolver o que roubou, se ele parar de pecar e seguir as leis que dão vida, ele não morrerá, mas viverá. Eu perdoarei os pecados que cometeu. Ele viverá porque fez o que é bom e correto. No entanto, o seu povo diz que o que eu, o Senhor, faço não está certo. São eles que não estão certos. Quando um homem correto para de fazer o bem e começa a fazer o mal, ele morrerá por causa disso. Quando o homem mau para de pecar e faz o que é bom e correto, ele salvou a sua vida. Mas você, povo de Israel, diz que o que eu faço não está certo, e eu os julgarei por aquilo que fazem. No ano 12º do nosso cativeiro,
no dia 5 do 12º mês, um homem que havia escapado de Jerusalém veio e me contou que a cidade tinha sido tomada. Na noite antes da chegada dele, eu tinha sentido a presença poderosa de Deus, o Senhor. E na manhã seguinte, quando o homem chegou, o Senhor me deu de novo a fala. O Senhor me disse o seguinte: Homem mortal, os moradores das cidades arrasadas na terra de Israel estão dizendo o seguinte: Abraão era um homem só, e toda esta terra foi dada a ele. Nós somos muitos, e por isso agora a terra é nossa. Diga a essa gente o que eu, o Senhor Deus, estou dizendo. Vocês comem carne com sangue, adoram ídolos e cometem crimes de morte. Por que é que estão pensando que a terra é de vocês? Vocês confiam nas suas espadas. O seu modo de agir é nojento. Todos cometem adultério. Por que estão pensando que a terra é de vocês? Diga a essa gente que eu, o Senhor Deus, estou avisando. Juro que os moradores das cidades arrasadas serão mortos. Os que vivem no campo serão comidos por animais selvagens. Os que estão escondidos nas montanhas e cavernas ficarão doentes e morrerão. Farei com que o país vire um deserto abandonado. O poder de que se orgulhavam acabará. As montanhas de Israel ficarão tão desertas que ninguém passará por elas. Quando eu castigar o povo pelos seus pecados e fizer com que o país vire um deserto, aí eles ficarão sabendo que eu sou o Senhor. O Senhor disse: Homem mortal, quando seus irmãos israelitas conversam perto das muralhas da cidade ou na porta das suas casas, eles falam de você. Eles dizem: Vamos saber o que o Senhor tem para nos dizer agora. Assim o meu povo se ajunta em grande número para ouvir o que você tem para dizer, mas eles não querem pôr em prática o que você diz. Ele fala bonito, eles dizem, mas o que querem é ganhar dinheiro. Para eles, você não passa de um cantor de canções de amor ou tocador de harpa. Eles ouvem o que você diz, porém não fazem nada daquilo que você manda. Porém, quando acontecer tudo o que você diz, e vai acontecer mesmo, aí eles ficarão sabendo que um profeta esteve no meio deles. Tá sem o som, Flávio. Acabei desligando aqui porque meu filho estava fazendo barulho. Então, esse capítulo 33, ele trata do papel do atalaia. Então, Deus chama Ezequiel de atalaia, né? E o comissiona a alertar o povo sobre a sua responsabilidade e as consequências da sua ação. Então, o atalaia, ele tem essa tarefa, né, de advertir as pessoas sobre o perigo que está por vir e as consequências do pecado. Então, é o que nós, né, queremos ser, né, nós somos, né, atalaias do Senhor. Então, assim como Ezequiel foi chamado como atalaia, né,
da verdade de Deus em nosso mundo, nós também temos essa responsabilidade, né? De compartilhar o evangelho, de advertir, né, as pessoas que estão ao nosso redor sobre o pecado. Também devemos estar atentos, né, às pessoas que estão desviadas, que estão distantes de Deus, né? E temos a oportunidade de falar a verdade, né? Mesmo que seja desconfortável. Então, essa responsabilidade também é nossa, né? Deus, ele chamou Ezequiel, né, como atalaia. E ele pediu para ele alertar esse povo, né, da desobediência, das consequências das ações, né? E Deus, ele responde também a mentalidade das pessoas que culpam suas circunstâncias ou as ações dos outros, né, pelas suas dificuldades espirituais. Então, Deus, ele fala que cada indivíduo é responsável, né, por suas próprias escolhas e próprias ações. Esse capítulo, ele é muito poderoso, assim, porque às vezes a pessoa acha que por muito fazer, né, será salvo. Não sabe que tudo é pela graça, né? Tudo é pela misericórdia de Deus. Então aqui, ó, deixa eu ler aqui um versículo. Cadê aqui? Peraí. Aqui o 6. Mas se o atalaia vi que vem a espada e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, se a espada vier e abater uma vida dentre eles, este foi abatido na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei do atalaia. Não é esse versículo aqui ali, não. Então, assim, o Senhor está falando o tempo todo, né? Tão certo como eu vivo, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos caminhos, pois por que haveis de morrer, ó casa de Israel? Então, Deus, ele não tem prazer na morte do justo, né? Que está falando perverso, Deus, do ímpio. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ele quer que ele se converta, né? Que ele volte os seus caminhos para o Senhor e que viva. Só que o pecado, ele tem consequência. O pecado, ele não fica impune, né? A justiça do justo não livrará, né? No dia da sua transgressão. Mas a perversidade do perverso não cairá por ela. Então, no dia em que se converter da sua perversidade, nem o justo pela justiça poderá viver no dia em que pecar. Então, assim, é uma palavra bem forte, né? Que aqui no 13, quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele, confiando na sua justiça, praticar a iniquidade, não me virão à memória todas as suas justiças, mas na sua iniquidade que pratica, ele morrerá. Então, a pessoa pode fazer o bem, fazer, né? No dia. Aliás, as pessoas, às vezes, elas fazem o bem, mas acha que isso vai proteger, né? Ela de algum pecado, né? Aqui está falando, não me virão à memória todas as suas justiças, mas na sua iniquidade que pratica, ele morrerá. Então, nós temos que nos converter, né? Aqui no 14, ó. Quando eu também disser ao perverso, certamente morrerás. Se ele se converter do seu pecado e fizer juízo e justiça, e resistir esse perverso penhor, e pagar o furtado, e andar nos estatutos da vida, e não praticar a iniquidade, certamente viverá, não morrerá. Deus está falando aqui da responsabilidade pessoal, né?
ele responde à mentalidade das pessoas que culpam, né, suas circunstâncias ou as ações dos outros por suas dificuldades espirituais. Cada indivíduo ele é responsável pelas suas próprias ações, pelas suas próprias escolhas. A gente não pode culpar os outros, né, ou por falta de um relacionamento com Deus também. Cada um de nós é responsável por buscar a Deus, por nos arrepender e viver de acordo com os princípios. A responsabilidade é pessoal e é fundamentada na nossa jornada espiritual. Cada um vai dar conta de si. A gente pode estar ajudando uns aos outros, né? A gente pode estar em comunhão. A gente pode... A palavra de Deus fala que a gente tem que levantar, né, os caídos, dar o braço para quem está em dificuldade. Mas a gente não pode pegar a carga do outro, né? Então, aqui é muito importante a gente perceber que o arrependimento, ele traz transformação, né? Deus, ele deseja que o ímpio se arrependa e que ele viva. Ele se alegra, né, com a transformação do pecador. Ele se alegra com a transformação, com o arrependimento genuíno, né, com o arrependimento de coração. Então, a mudança de coração e a busca por Deus, ela traz restauração, ela traz vida, ela traz salvação. E o arrependimento, ele traz mudança também. Deus, ele anseia por nos perdoar, né, por nos transformar. Quando a gente se volta para Ele com sinceridade, quando a gente volta para Ele com arrependimento, com amor, né, ele anseia em nos perdoar. Deus, ele quer a todo momento nos perdoar, mas isso depende de um arrependimento sincero. Um arrependimento sincero de coração. E esse arrependimento, ele nos leva a uma vida de obediência, uma vida de alegria no Senhor. E a palavra do profeta aí no versículo 30 e 33 fala que o povo de Israel reconhece a sabedoria de Ezequiel, mas eles não seguem as suas palavras. Eles ouvem, mas eles não agem de acordo com o que eles ouvem. E acontece o mesmo hoje em dia, né? Quanto a palavra do Senhor está sendo pregada, quanto as igrejas, né, estão falando, estão pregando, mas o povo não ouve o que o Espírito diz às igrejas. Parece que entra no ouvido e sai no outro. Ouvir a palavra de Deus, ela é essencial para nossas vidas, porque a palavra, ela traz fé, né? E a obediência também. Então, a gente deve ser praticantes da palavra, né? Não apenas ouvintes. E a palavra de Deus, ela tem o poder de transformar nossas vidas, de colocarmos em prática o que a gente ouve, né? Então, o povo de Israel, ele reconhece seu próprio comportamento pecaminoso e se lamenta por suas ações. No entanto, eles continuam a agir contra Deus. Então, reconhecer o pecado é o primeiro passo importante, né? Para a verdadeira mudança de ação. Devemos nos arrepender e nos voltar para Deus com o coração cheio de paz, né? Coração arrependido, um coração com desejo de mudança. Se converter é voltar, né? É retornar. Então, o lamento verdadeiro, ele é acompanhado de ações, com um desejo de mudança. Então, é isso que a gente extraiu aqui desse capítulo de 33 de Ezequiel. Ele nos lembra da importância, né, da gente assumir a responsabilidade pessoal por nossa fé, por nossas ações.
que nós devemos ser realmente atalaias de verdade, né? Evangelista, né? Propagador da palavra do Senhor, que a gente deve buscar arrependimento genuíno, né? Sermos praticantes da palavra de Deus. E ouvir é importante. Ouvir a palavra de Deus é essencial, mas o mais importante é a verdadeira transformação que ocorre quando a gente obedece, quando a gente ouve a palavra de Deus e coloca em prática, quando a gente vive de acordo com a vontade de Deus. Então é isso que Deus quer de nós, é isso que o Senhor se agrada, e Ele ama, né, quando a gente realmente busca esse relacionamento com o Senhor e sermos fiéis a Ele em todo momento. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, né, e ela traz transformação para nossas vidas. Ainda que a gente ache que, eu estou ouvindo aqui, não estou entendendo nada. Mas o Senhor, Ele fala aos nossos corações de uma maneira incrível. A palavra, ela não volta vazia. Amém? Alguém quer comentar? Esse capítulo é muito bonito, assim, em termos de falar, né, o verdadeiro dever do atalaia, né? O dever do propagador do evangelho. E você, Cleide, como atalaia do Senhor, fala um pouquinho aí para nós. Como que foi sua viagem, Cleide? Depois conta. Cleide? Gente, como tá 7 horas, Cris, você pode orar aí para a gente encerrar? Na verdade, estou dentro do trem agora. Para Ai, poder orar, eu agradeço. ora aí, Mayara. Oro. Deixa eu só tirar do fone aqui, senão fica ruim. Então vamos lá. Pai amado, a Ti rendemos graças, porque o Senhor é bom, sempre nos ouve, sempre ouve as nossas orações. Obrigada, Senhor, obrigada por mais uma semana que se inicia. Mais um mês aí, estamos no começo de mais um mês, de mais uma semana, e nós nessa manhã recarregamos aqui a nossa energia, recarregamos, né, com esse amor que vem do alto, nos enchemos da sua presença, e a gente já te pede, Pai, te dando liberdade para que realmente conduza a nossa semana da melhor forma, de acordo com o seu querer, de acordo com a sua vontade, né, fazendo realmente porque os seus planos aqui para as nossas vidas vão se cumprindo, né, vai, Pai, mudando o que precisa ser mudado, sonde os nossos corações, né, muitas vezes a gente está com o coração, às vezes, com alguns sentimentos que não são legais cultivar, às vezes alguns sentimentos de amargura, de raiva, de rancor, e nós te pedimos, Pai, que vai transformando esse nosso coração, né, realmente nos trazendo o que a gente precisa mudar para essa semana. A gente está aqui nessa jornada aqui na Terra e é uma evolução diária. Então, nós pedimos que nos ajude a evoluir, né, como ser humano. E nessa manhã nós conectamos o nosso espírito com o seu Santo Espírito, que o nosso espírito guie a nossa alma, e declaramos que a nossa alma guia o nosso corpo, para que realmente a gente possa viver, né, como seres espirituais e não seres carnais, né? E nós pedimos essa ajuda, Pai, que nos ajude a realmente cada vez mais fortalecer o nosso espírito, que a gente sabe que existe uma luta entre o espírito e a carne, né? Assim como fala na palavra. Então, nós pedimos que nos ajude a ficar cada vez mais, a ter cada vez mais o desejo de buscar a tua palavra, cada vez mais
esse desejo de estar em oração, né? Na sua palavra diz para que a gente ore a todo tempo, sem cessar. Então, pedimos essa ajuda, que muitas vezes a gente acaba assim se distraindo com coisas do mundo, coisas que não fazem sentido, que não vão contribuir em nada. Então, nós pedimos, Pai, que nos ajude a tirar essas distrações do mundo e realmente que a gente esteja focado em fortalecer o nosso espírito, para que o nosso espírito esteja prevalecendo aí ao longo dessa semana, desse mês. E te peço, Pai, que envie os seus anjos para estar com cada uma de nós aqui, com a Flávia, com a Cris, com a Cleide, né, com todo esse pessoal do grupo, muitos que não estiveram aqui hoje, que a gente sente falta, né, de... Amém. Maiara deve ter saído da reunião. Que o Senhor possa abençoar nossa semana. Uma boa semana de vitórias, de portas abertas para todas. Deus abençoe. Bom dia, meninas. Bom dia, Cleide. Podemos ouvir hoje uma música, eu ouvi logo. Deus abençoe, amados. Bom dia.